Olá, estudante. Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma aula de filosofia e hoje vamos tratar do tema o julgamento de Sócrates e a repressão ao pensamento crítico. Um tema muito atual para os nossos dias de hoje na questão do direito ao pensamento crítico. Dizia Sócrates: não penses mal dos que procedem mal. Pensa somente que estão equivocados. Sócrates, que foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, um dos fundadores da filosofia ocidental, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenófonte. Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética. Eu sou o professor Bernardino Gaioso, que vamos falar aqui de Sócrates, o julgamento de Sócrates e a repressão ao pensamento crítico. Sócrates, que viveu de um período de 469 a.C. em Atenas e foi morrer no ano de 399 a.C. Portanto, mais de 2.400 anos atrás. Eu e o meu mascote. Quero lembrar que esse curso é do Colégio Estadual Duque de Caxias. Vamos embarcar nessa viagem e conhecer um pouco desse pensamento crítico na filosofia socrática. Temos aí uma imagem que pintou uma pintura muito bonita, que refere-se ao momento do julgamento a que Sócrates, o filósofo, ele foi submetido. Ele que era acusado justamente de subverter a juventude. Então você sabe quem foi Sócrates? Nós já demos isso na última aula. Sabe por que ele foi condenado à morte? Vamos ver agora nessa sequência. E vamos compreender o que significa essa liberdade de expressão nos dias de hoje. Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense e de introduzir o culto de novos deuses. Quem leva a melhor, vós ou eu? O veneno que fora condenado a beber, a cicuta, seria mais amargo que essa última dúvida, que se erguera de sua última e derradeira ironia. Quem realmente, do ponto de vista da posterioridade de Atenas e da história ocidental, levou a melhor parte? Ele, o condenado à morte, ou os juízes, os condenadores? Basta lembrar que, passado alguns anos, os seus acusadores seriam condenados e os atenienses arrependidos honrariam a Sócrates com uma estátua lado a lado ao monumento dos grandes heróis da cidade. Basta lembrar que a própria filosofia grega se divide em antes e depois de Sócrates, e que esse homem condenado à morte pela sua cidade foi reverenciado como mestre. O conceito de uma coisa não é algo que se dá imediatamente. Como recordavam diversos discípulos, para chegar ao conceito de algo, mostrava a Sócrates, é necessário um esforço similar aos atletas olímpicos, aqueles que se exercitam nas academias, que forjavam seu corpo no treinamento de cada dia. Um esforço similar ao dos soldados das infantarias atenienses. Vocês vejam
que o pensar exige esse tão grande malabarismo do nosso corpo, tão parecido como os atletas olímpicos. Sobretudo para chegar aos conceitos de uma coisa, mostrava a Sócrates, é necessário um esforço parecido ao de qualquer trabalho material. Aquele dos artesãos, da fornalha, dos escravos. O pensar exige muito. Nós precisamos exercitar a nossa cabeça. Já dizia Raul Seixas, usar 10% da nossa cabeça animal. Então vamos seguindo. O mais ridículo de toda apologia, obra escrita por Platão que trata do julgamento de Sócrates, é que Sócrates não fez nada de errado. Olha, eu quero lembrar que o livro escrito Apologia, que foi escrito por Platão, um aluno de Sócrates, é que Sócrates não fez nada de errado. Tudo o que ele fez em todas aquelas refutações de discurso é manifestar seus pontos de vista para um público que não deveria estar processando por nada. Sócrates não se enquadrava no discurso politicamente correto da antiguidade. Sócrates simplesmente saía pelas ruas, tentando convencer as pessoas a aceitar e aderir às suas ideias. Ele não os forçava. Conseguia convencer algumas pessoas que se interessavam por ele e acaba ganhando o desgosto de outra. Ambas coisas completamente naturais. Sócrates é a liberdade de expressão. Hoje, com todas as militâncias ideológicas da internet, no mundo moderno, isso acontece constantemente e deve acontecer em um ambiente onde a liberdade de expressão é respeitada. O problema de Sócrates é que o Estado já previa e determinava, lá naquela época, determinava o que não poderia ser dito, talvez sob o pretexto da manutenção da ordem. Algo parecido aos nossos tempos hoje, Como é que hoje alguma das coisas ditas pelo filósofo poderia ser considerada ilegais pela lei? De fato, surgiram pessoas que deturparam as suas palavras para parecer que eles estavam falando coisas graves. As pessoas foram representadas por Meleto, Anito e Lincoln. A liberdade de expressão é falar o que quer sem medo de violência e ouvir o que não quer, aceitando que não pode censurar ninguém. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Então, aproveitemos nesse pequeno momento, nessa pequena videoaula, para aprender a enxergar pontos de vistas diferentes. Tenho aqui duas questões. O que a vida filosófica de Sócrates nos revela sobre o ser humano hoje? Esse é um questionamento que eu quero deixar para vocês, para no Google Classroom teremos uma atividade. Por que deveríamos defender ou não a liberdade de expressão? O pensamento no Brasil de hoje. Você veja que o que nós estudamos em Sócrates há mais de 2.400 anos, estou aqui pedindo a você para fazer essa defesa. Defender ou não a liberdade de expressão no pensamento no Brasil de hoje. E assim, já te convido para uma autoavaliação. Você considera que essa aula, que esse pequeno minuto aqui, ajudou a conhecer a vida filosófica do pensador grego Sócrates? Os conhecimentos sobre liberdade de pensamento e autonomia que você desenvolveu nessa caminhada serão úteis na sua vida pessoal e na convivência na sua cidade?
com seus amigos, com seus grupos? Então, fica aqui uma pequena atividade que vocês terão lá no Google Classroom. Por que Sócrates foi condenado à morte? O que Sócrates fez para ser condenado? E como está dividida a filosofia grega? 3 questões apenas para que vocês se exercite essa memória, faça o exercício da filosofia do pensar. Quero finalizar dizendo: eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Usando as palavras do filósofo Sócrates. Desejo um forte abraço e espero você na próxima videoaula. Tchau!